Podre de Chique TV, esse programa completamente cretino. Comigo, cabeça pensante, diretamente aqui da TV Cidade Verde, canal 12.1 e também aqui da Connect Assessoria e Marketing. Esse estúdio maravilhoso aqui, se você tem seu projeto audiovisual, quer fazer o seu podcast, quer começar a moagem do seu podcast, vem aqui, fala com o Bruno Johansen, o Bruno aqui, fala com ele aqui, ô sobrenome difícil esse, cara. Ave Maria, fala com o Bruno aqui, que eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. Você vai conhecer esse estúdio e você vai se apaixonar, como eu também me apaixonei, e por isso o Podre de Chique é feito aqui com essa moagem, que esse Bruno é uma moagem, mas é gente boa. Ó, hoje no Podre de Chique, tem o quadro Onde Estou, que é um quadro que eu trouxe das redes sociais, que é muito bacana, muito legal. E eu produção, a gente consegue colocar um trechinho aí de Onde Estou? Consegue? Então coloca aí o pessoal aí. Onde Estou? Hoje é dia desse quadro que eu gosto tanto, que é o Onde Estou. E eu gostaria de saber se você conhece essa região aqui. Tá aí, daqui a pouco vocês vão saber onde estou. Quem conhece bem Cuiabá, já se ligou aí aonde que eu estou, né? Eu estou numa região bastante populosa, tem muita gente, num lugar que eu gosto muito, meu coração até já sabe, né? Daqui a pouco vocês vão saber, vão assistir essa matéria completa. Porque agora eu quero bater um papo maravilhoso aqui. Ela tem várias facetas, então eu vou apresentá-la como escritora primeiramente. Com vocês, que rufem os tambores, ela, Flávia Pires, o Poder de Chique, seja bem-vinda. Obrigada, cabeça. Beleza? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tô ótima. Ó, seja bem-vindo ao Poder de Chique. Aqui, não é aquelas entrevistas assim, certinhas, é um bate-papo. Foi a gente colocou a cadeira na porta, vamos conversar fiado. Beleza. Vamos falar mal dos outros, não, tô brincando. Mas podia. Ó, tem uma pergunta que eu sempre faço no começo, que ela já é bem capciosa, assim. Você é cuiabana? Sou. Cuiabana? Criada no Beco do Candeeiro. No Beco do Candeeiro? Não tem como ser mais cuiabana do que isso. Me conta aí, me conta essa história. Olha, eu morava o Beco do Candeeiro é a rua 27 de dezembro. Certo. Originalmente, né? Naquela rua acontecia tudo. Quem trabalhava no calçadão, descia por ali para poder pegar ônibus. A Bispo Dom José não era a Bispo era a prainha, ali diante do Morro da Luz, que era o ponto de encontro dos ônibus e a troca de ônibus, enfim. Eu ajudava minha mãe na farmácia que ela trabalhava ali na prainha. Minha vida inteira foi ali, naquele lugar, naquela região, vendo todo mundo da cidade passava ali. GG, sentava com meu avô para conversar. Assim, todos os expoentes da cidade passavam por aquela região ali, e eu vi todo mundo, né? Você vê ali uma região que tem esses casos, você vai em outros lugares, aí, outras cidades, outros estados, o pessoal explora muito bem assim, essas construções antigas, né? Vira ponto turístico. E ali tinha esse potencial para ser isso aqui em Cuiabá também, né? Eu ainda tenho esse sonho de valorizar a região central da nossa cidade, porque eu tenho um carinho muito grande pelo centro de Cuiabá. Assim, remete à minha infância e eu acho muito bonito também. Eu falei no começo, falei assim, ela tem várias facetas, né? Você é mãe, escritora, servidora pública, mas assim, pra quem não te conhece, quem é a Flávia Pires? Cuiabana, isso fala muito de mim. Mãe, acho que essa é a sequência. Mãe, sou servidora pública porque eu me sustento disso. Mas aonde eu consigo exercer a pessoa que pensa e que sonha é na composição e na literatura agora, que eu estou escrevendo, né? E então, acho que são nesses lugares. Fora as outras coisas que a gente faz, né? A gente é psicóloga de amigo, a gente é um monte de coisa na vida social da gente. E é muita coisa, assim, para lidar no dia a dia, né? Muita. Você mãe, você servidora, e aí tem os pensamentos que é na hora de escrever. Então, como que você organiza tudo isso aí? Como que é o seu dia a dia, assim? Como você organiza isso? O meu filho, ele faz uns tratamentos de saúde toda semana. E por causa isso me organiza para poder sentar na sala de espera e escrever tudo que eu tenho na minha cabeça. Isso é uma das coisas. O carro e a música me desperta um monte de inspiração de vida.
a vida das pessoas que me contam, das minhas amigas, termina virando algum roteiro para alguma ideia que eu tenha também. E eu tô, nesses últimos tempos, conseguindo organizar. Que é o mais difícil, né? Às vezes não é você ter a criatividade, é você roteirizar e criar, assim, um projeto, né? E dessa vez eu tenho nesse livro, né? Que é o meu primeiro livro, já terminei o segundo e não parei de escrever mais, tô escrevendo agora o tempo todo. E assim, eu vou primeiramente falar por mim. Eu quando. Minha cabeça também é um turbilhão de ideias, né? Uhum. Mas eu tô numa época que, se eu não anotar, eu perco aquela ideia e nunca mais ela volta, assim, né? Você tem isso, assim, porque como são muitas coisas, você tá nessa época, assim, também de ter que anotar para não esquecer, assim. Sim, o celular é meu melhor amigo. Acho que todo mundo tem o grupo dele com ele mesmo, né? Eu tenho um grupo que só tem eu no grupo. E aí eu fico colocando todas as ideias ali, depois eu jogo no bloco de notas e vai saindo até virar para o computador, né? E eu tô fazendo muito isso. Esse livro, ele fala um pouco sobre essa questão da memória, da gente perdendo as coisas e onde que a gente está terceirizando a nossa própria cabeça. É no telefone, num ombro amigo que você conta alguma coisa e às vezes aquela pessoa é sua agenda para te lembrar até que você tem que ter um cuidado com alguma coisa e aí por aí vai. Você acha que tudo isso aí pode ser enquadrado no famoso e famigerado TDAH, não? Eu acho que tem muita gente que tem o Porque hoje diagnóstico. fala-se muito, né, sobre TDAH. Tem TDAH do diagnóstico, né? E tem também como às vezes as pessoas se chamam quando elas são também esquecidas ou alguma coisa assim. Todo mundo diz que a Covid afetou a memória de todas as pessoas que tiveram a doença. E eu não sei. Também acho que conta a nossa pouca atenção numa coisa só. E aí eu já acho que tem a ver com o nosso comportamento. E eu acho que está disseminado, tá disseminada a cultura de olhar para o telefone, ouvir uma conversa, escutar uma música, nessa gana de ter uma super produtividade, e aí fica pouca coisa na cabeça, fica só fração do que alguém falou, e você não tem um texto inteiro que você tenha lido, alguma coisa que você veja do início ao fim, né? Uhum. E eu acho que isso dá uma falsa ideia de que a gente não está organizando direito os pensamentos. Mas eu acho que tem a ver com a nossa pressa e o desespero de pegar tudo ao mesmo tempo. E a gente falou lá no começo, eu perguntei se você era de Cuiabá, você já falou, foi ali do Beco do Candeeiro. Na infância, assim, você estudou aonde? Como que foi, assim, sua época de colégio, assim? De colégio, eu estudei do jardim até a quarta série, que não fala mais quarta série. Mudou agora. Mudou a forma de se referir a esse período de estudo. Na escola paroquial São Benedito, escola fechada, ao lado da Igreja do Rosário. Então eu frequentava a Igreja de São Benedito, aquela missa, era assim, inclusive, quando eu era criança, tinha umas lendas que tinha o homem do saco, né? O homem do saco sequestrava a criança, pegava a criança, roubava a criança. E eu, estudando na escola, consegui ver um morador de rua e achei que ele tivesse com uma criança dentro do saco, né? A irmã Conceição, que era a diretora da escola, me disse, o que você está fazendo aí, que você está brigando com... Eu falei, não, eu estou salvando uma criança, né? E aí a irmã falou, você sabia que Jesus vai voltar para testar a nossa bondade? Aí eu achei que aquele morador que eu estava encrencando podia ser Jesus. Olha. Aí depois eu fiz uma amizade com ele. Enfim, foi uma infância muito criativa e muito influenciada pela religião católica. Então eu tinha muita coisa assim, será que Jesus vai voltar? Aí passava alguém e falava, será que ele que é Jesus? Eu ficava pensando nessas coisas quando eu era criança. Mas ali no colégio você era mais assim, da turma do fundão, a turma da frente, era mais estudiosa, mais bagunceira. Eu era uma menina meio desconectada da sala. Eu era a secretária da professora. Então eu era dedo duro que falava quem é. Eu era dedo duro que falava quem que saiu, quem fez isso, porque eu tinha um cargo, assim, eu era tipo uma prefeitinha da sala, sabe? Uma O pessoal líder. nunca quis rufar você, não? Direto. Aí, assim, eu não sabia que tinha... a sala de aula inteira não me contava de uma festa que ia ter, porque eu ia, entendeu? Então eu era meio escanteada da sala, porque eu era a chatonilda, a fofoqueira da escola.
Isso durou uns 2 anos. Aí depois eu aprendi a lição, parei com isso. Aí Mas depois eu você fiquei foi uns pra- 2 anos enchendo a paciência das turmas. Aí depois você foi mais pro lado da galera, Aí né? fui pra galera. Eu acho que eles me adotaram, assim, de alguma Aí maneira. falaram, vamos dar mais uma Vamos chance. dar uma Né? chance pra essa chata da escola e tudo. Mas a professora, ela falava assim, ó, fala quem respondeu o ditado, fala quem fez isso. E eu ia lá e falava, sabe? Eu que respondia a lista de chamada, de presença. Era isso. E assim, você é de uma geração diferente do seu filho, por exemplo. Né? Eu falo assim, questão de criação, várias questões, né? Como que hoje, assim, você lidar com isso, assim? Porque tem esse choque, né? Geracional, assim. Às vezes, se ele pergunta alguma coisa que você fica sem graça de responder, porque numa época era muito tabu falar de alguns assuntos, hoje em dia já tá mais tranquilo, né? Como que você lidar, assim, com isso? Sobre as perguntas que são mais adiante da idade dele, e que às vezes ele pode fazer, eu dou só a resposta do tamanho que ele me perguntou. Então, como se fosse um exemplo. Se alguém me perguntasse assim, onde é que fica Drogazil? Eu falo, fica na rua. Eu não falo nada além do que. Mas eu respondo, Sim. né? Uhum. Então, assim, eu entrego o que ele me pediu, mas eu não passo da linha para que, inclusive, ele pergunte mais sobre a. Aí eu falei o nome na farmácia, nem sei se Não podia. tem problema, Não não. tem problema. Depois eu vou mandar a conta lá pra você. Brincadeira, brincadeira. Mas, assim, eu vou entregando muito devagar a informação quando eu vejo que não é para a idade dele, né? Mas o meu filho, ele tá bem dentro da idade dele em relação às informações. É muito curioso, mas ele tá ali ainda, tem 6 anos, ele tá dentro de 6 anos. É um bebezinho. É um bebezão. E porque assim, na nossa época, por exemplo, a gente, pra ter informação, era muito mais complicado, assim, né? Por exemplo, tinha que ter coleção de Barça, por exemplo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança digita ali no celular, a pessoa digita no celular e tem toda a O informação, mundo. né? E às vezes a criança pergunta, você fala lá, mamãe, como que vem os bebês? Você fala, é a cegonha. Ele pega, digita lá e fala, não é a cegonha. Pois Bom, é. minha mãe não tá me falando a verdade, não vou mais perguntar pra ela. Então tem também essa preocupação, né? De, Tem. de não omitir, mas também não entregar assim de. Eu não minto, Uhum. eu não invento nada. Ele ainda não me perguntou se Papai Noel existe ou não existe, Coelho da Páscoa, ele ainda não entrou nisso. Ele tem isso como Sim. para ele e ainda tá funcionando, então a gente não vai falar sobre esse assunto, sabe? Aí eu vou lidando com cada problema meio que de uma vez, assim, para não ter essa ansiedade, né? Em dizer. A gente tem, por amar alguém, qualquer pessoa, a gente tem uma vontade de viver a vida na frente. Para poder falar, ó, tem um buraco ali, de alertar, né? A gente tem essa intenção e isso pode sufocar, né? A gente pode, às vezes, passar na frente da vida da pessoa que a gente gosta, de tanto que a gente ama, né? Então eu tenho esse cuidado, assim, de atendendo só na medida do que ele me pede, para que ele ande no mundo com os pés dele, eu só olhando, assim. É difícil fazer isso também. E assim, hoje a internet, as crianças já nascem, né, com a internet, com o celular, com a tela. Você acha que isso assim é prejudicial assim, ou se dosar bem, eu acho que pode ser que seja mais benéfico assim? Eu acho que é um. É como se fosse um caminho sem volta. Não tem muito o que. Não tem como a gente lutar contra a tecnologia, sabe? Eu admiro quem consegue neutralizar todas as fontes de tela, de televisão, de celular. Lá em casa, eu tento olhar os horários e aí mostrar para ele para o meu filho outras fontes de felicidade. E eu tive como eu trabalhei na Secretaria de Educação há algum tempo, eu descobri que a gente peca por algumas falas que a gente às vezes diz por aí e não se dá conta. Por exemplo, você vai ter que estudar, como se fosse um castigo. Você está dizendo para o seu filho,
ó, se você não obedecer, se você não fizer isso, o castigo vai ser... Então, se você colocar a informação e o conhecimento no lugar de uma coisa ruim, a chance que a pessoa absorva isso, coloque isso no lugar, é igual falar, eu tenho que trabalhar, ou eu não gosto de segunda-feira, porque segunda-feira remete ao trabalho. E quando você vai mandar seu filho trabalhar, como é que você vai convencer ele de fazer isso? De que é uma coisa boa, De que é uma coisa importante. boa e importante, né? Então, às vezes, a gente diz uma coisa, a gente manda uma mensagem para o mundo e fala outra, e essas incongruências que eu acho que eles pegam da gente. E aí, quando eu me dei conta disso, foi muito antes de ser mãe. E aí eu descobri que a gente tem que dar a informação e que o conhecimento é positivo, colocando o conhecimento no lugar de uma coisa feliz. Então, lá na minha casa, os livros são guardados junto com os brinquedos. E quando eu ditava, meio que orientava o que a gente ia fazer, o que eu fazia? Eu brincava com o carrinho, com uma bola e lia um livro. Depois eu voltava pro brinquedo e lia o livro. Hoje, meu filho chega em casa, ele vai pro livro primeiro, depois ele vai pro brinquedo. Porque para ele é um caminho natural de se divertir, entendeu? Mas isso foi uma coisa que eu plantei desde o início, né? Mas eu acho que sempre é tempo da gente poder fazer isso com as crianças, fazer esse resgate para a literatura. Entendi. Coisa... Ó, aqui no Pod Chique, a gente tem 627 quadros, tô brincando. E um deles é o Dicionário Cuiabanês, que começa agora com ela, Flávia Pires. Dicionário Cuiabanês, você é cuiabana, você vai tirar de letra, porque é muito fácil. A gente vai falar uma palavrinha em cuiabanês, que é esse nosso dialeto próprio, e aí você fala o significado, pode ser? Pode. Começando o Dicionário Cuiabanês agora com Flávia Pires, a primeira palavra é dijapa. O que significa dijapa? Eu acho que é de uma vez. Boa, boa. É isso, né? Não, não é isso. Mas vamos... Vamos para a próxima. Arroz de festa. O que significa a expressão arroz de festa? Essa é muito fácil. Significa... veio a cara de uma pessoa, assim, um arroz de festa. A pessoa que vai em toda festa. Agora você acertou um ponto. Acertei, ponto. Editor, coloca assim, ó. Um ponto. Obrigado. Tô bom. Coloiado. O que significa a expressão coloiado? Não sei. Eu nem vou tentar. Eu já ouvi, mas eu não... Já ouviu, mas não... Não. Não? Tá. No final a gente vai dar essa resposta, tá? Eu vou Ou não também. Ai, ou não. meu Deus. Próxima palavra é nachincha. O que significa a expressão nachincha? É chamar a pessoa pro vamos ver. Boa aí, ó. Próxima palavra, gatanhado. O que significa a expressão cuiabana gatanhado? Gatanhado, não sei, não sei. É gaiato? É uma pessoa meio esperta, assim. Passou longe, mas tá no caminho certo. É que eu fui no som. No som. Canhanho. O que significa a expressão canhanho? É meio que dizendo que tá se doendo. Ai, alguma coisa assim. Essa luz que me alumeia. Essa é muito fácil. Eu juro por Deus. Assim, Muito bom. né? Alguma Muito coisa assim. Muito bom. E esse foi o Dicionário Cuiabanês. Que maravilhoso. Flávia Pires, acertou ali, você tirou quase nota... 0. Não, acertou algumas, Foi bem? acertou algumas. Cabeça. Pode falar. Uma vez eu tava pensando nos nossos sotaques, né? E assim, tem dentro da minha família e a gente, como tem variação do nosso sotaque aqui em Mato Grosso, tem um sotaque que é anasalado, né? Que ele fala assim, escuta, você viu fulano, e tem o sotaque que fala mais devagar, né? Que é o que muito Thiago Mourão faz. Eu tava lá na casa. E tem um muito rápido, que é o que meu pai faz, que é pouco reproduzido. Que é aquela pessoa, você não falou com fulano? Que você só ouve o final. Eu acho esse sotaque, assim, porque é do meu pai, eu acho o mais legal de todos, né? E é o que eu sinto mais vontade de ouvir. E hoje a gente tem, assim, uma coisa muito bacana que lá atrás, quando eu comecei, principalmente nas redes sociais, que a gente começou a fazer humor regional, percebi que era bem mais complicado você ver expressões cuiabanas pela cidade, né? Hoje você pega um cardápio, tá todo em cuiabanês, tem fachadas em cuiabanês. Parece que houve assim, um resgate bem bacana do nosso linguajar, porque é a identidade nossa, né? Se a gente perder isso, a gente perde tudo. E isso que você falou é bem mesmo, assim, tem aquele sotaque mais ali do ribeirinho, tem aquele sotaque mais do centro ali, né?
Então, assim, é uma diversidade e um povo só e uma diversidade bem bacana, né? Exato. Eu acho isso muito bonito, dentro do nosso próprio sotaque, ter tanta coisa diferente. E falando em linguajar, ó, a gente pode ir para um intervalo rapidinho. Vamos tomar uma aguinha, que daqui a pouco a gente vai falar do livro também. E também tem outros quadros aqui. Tem um quadro, Flávia, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Então vamos, daqui a pouco a gente volta. O que você tá indo aí, cara? Você procurando. É, não. Voltamos aqui com o Podre de Chique, diretamente da TV Cidade Verde, canal 12.1. E hoje eu estou recebendo aqui ela, Flávia Pires, escritora, mãe, servidora, dramaturga, compositora. Vamos falar dessa parte aí da composição. Daqui a pouco você vai conferir o quadro Onde Estou. Eu quero ver se você sabe aonde eu fui parar. Juntamente aqui com a equipe de ouro. A equipe de ouro que chama, Bruno? Ela, ó. E daqui a pouco a matéria completa Onde Estou. Flávia, você é compositora? Você compõe músicas? Sim. Você pode cantar uma música pra gente? Olha. Então vamos fazer o seguinte. A gente tá no Cabeça Pensante, falando sobre coisas de Cuiabá. Tem uma música que é do Chico Buarque. Não imagine, não pense que eu estou querendo imitar Chico Buarque. Mas o Chico Buarque fez uma música chamada Feijoada Completa. Sim. E ele dizia sobre a receita de uma feijoada. E vamos botar água no feijão. Aí eu pensei, qual é uma das comidas mais regionais da gente? A farofa de banana. Uhum. Peguei a receita de uma farofa de banana e pensei em elementos da nossa cidade. Manuel de Barros é um nosso grande poeta. Pensei no centro da América do Sul, pensei na Lagoa Azul que a gente tem, que acho que agora está interditada, não sei se voltou para visitação, mas a gente tem coisas muito lindas aqui. Sim. E ela começa com um rasqueado que eu fiz, que é assim: frita banana madura, com farinha mistura, deixando torrar. Jogue sal, cebola e alho, que o salário puder jogar. Tá pronta a farofa, vamos lá pra fora pra poder contar. Coisas do Mato Grosso, venha cá, seu moço, pra vir me escutar. Venha cá, centro da América do Sul, guarda uma Lagoa Azul, num canto especial. Está de porta aberta, o berço de Manuel Poeta e tanta gente cordial. Venha cá. Único até bioma do Cerrado da Amazônia e ainda do Pantanal. Esse lugar é o céu na terra, onde meu sonho começa e é de Deus um sinal. Arrasta a conversa em frente de casa, arrasta o sotaque, chinela é cadeira, arrasta o pé com a solteira e a casada, arrasta a alegria para a brincadeira. E aí vai. Ave Maria, olha aqui, ó. Mostra aqui, Alanis, ó. Até arrupiei. Que coisa linda, que maravilha, Flávia. Que surpresa boa. Pois é, eu fiz esse rasqueado em homenagem à nossa cidade, nosso estado, na verdade. E a gente aqui do Podre de Chique, que é assim, que tem essa veia mesmo assim da cultura, que a gente quer mesmo trazer. Até o próprio nome, né? Podre de Chique. O que significa a expressão Podre de Chique? É igual você, maravilhoso olha. né? Trabalhado na beleza, na E elegância. E a gente que tem esse lance da cultura, fico muito feliz em ouvir uma letra. É um rasqueado mesmo. E eu queria te dizer uma outra boa notícia, já que você gosta tanto da nossa terra, eu acho tão valioso assim. O meu segundo livro, na verdade, é o primeiro que eu fiz antes. Certo. Eu publiquei o segundo, então o segundo é o primeiro. E você entendeu? Entendi. O segundo livro que eu pretendo publicar é a conversa de 3 mulheres chamadas Mãe Bonifácia, Maria Taquara e Teresa de Benguela. Elas são separadas por séculos diferentes, mas elas se encontram no palco também, que eu fiz uma peça de teatro, em que elas dizem recortes sobre as mulheres, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. E esse livro será prefaciado por uma descendente de Teresa de Benguela, que é uma pessoa, inclusive, que depois eu vou dizer para ela vir aqui no seu programa, Maravilha, se você me autorizar, porque é uma pessoa que tem um estudo de história e de ancestralidade muito importante para trazer a memória do nosso estado para a gente poder conversar sobre. E tá no meu livro também. Coisa linda. Já que você falou que o primeiro livro era para ser o segundo era para ser o terceiro o quarto, vamos falar um pouco
Vamos falar um pouco do seu livro. Vamos, aqui. É Memória, Alice e Realidade Rosa. O que as pessoas podem esperar ao ler esse livro? Olha, muita gente que já leu o livro me disse que, assim, se vê nos personagens. E como os personagens, alguns são meio provocativos, é aquela... São personagens reais ou São fictícios? todos fictícios, mas que a gente termina se identificando. Ah, tá. Até você não precisa necessariamente colocar a ideia de um personagem em uma outra pessoa, mas é porque você faz o papel do outro personagem conversando com você mesmo. Sabe por quê? Porque os 4 personagens, entre os 4, duas personagens, uma é a memória da Alice e a outra é a realidade da Alice. Então ela conversa com a própria memória e a memória chama e diz: aquilo não aconteceu. Será que aconteceu mesmo? Será que você não enfeitou um pouquinho o que realmente aconteceu para ficar mais fácil de poder lidar com o que aconteceu? Ah, mas aquele rapaz, ela fala assim, mas fulano era louco por mim. Aí a memória falou: oi? Ele não ligou para você, ele não quer saber de você. Então tem essa memória e a realidade conversando. E as outras 2 personagens é a Alice, que é dona da memória e a dona da realidade, e a Rosa, que é a mãe dela, que ela morre de saudade. E então ela fala dessa mãe com um carinho muito grande, mas elas não tiveram uma vida muito boa. Então ela inventa uma saudade para ela poder se apegar. E como que foi o desenvolvimento dessa história, assim? Essa história começou a ser desenvolvida há 12 anos. Eu participei de uma oficina de atores, de atores não, minto, de artistas, porque tinha, inclusive tinham os nossos cantores por lá e compositores. Mas as atrizes disseram que precisavam de roteiro de peça de teatro. E aí eu resolvi escrever uma peça e entregar para elas, mas precisava amadurecer, ficou guardado. Ano passado, final do ano, eu resgatei a história, reescrevi, porque eu tinha perdido o material inicial, e aí nasceu a peça de teatro, Memória, Alice e Realidade Rosa. Mas, assim, quem costuma frequentar o teatro, eu não sei se sente a mesma coisa que eu, mas quando eu vou numa peça de teatro e vai acontecendo o primeiro ato, o segundo ato, quando chega lá pro final da peça, eu falo: puxa, mas o que ele falou lá no início? Eu queria ler. Então, agora está escrito, se alguém quiser ler a peça, está aqui. Ela é feita em poemas, então se você abrir, muitas vezes você vai se encarregar de ver uma coisa isolada que pode fazer sentido para você. Entendi. Então, quer dizer que assim, não precisa necessariamente ler da primeira página à última, pode ir abrindo E se comunicar com alguma coisa que ela tenha para poder falar contigo naquela hora. E ó, aqui, como eu falei no podcast, tem vários quadros, e começa agora o quadro Cesso da Fogueira com ela, Flávia Pires. Vamos lá. Assustou. Assustei. Vamos lá. Baguncinha ou cachorro quente? Baguncinha. Maionese normal ou maionese temperada? Temperada. Eita, mas respondeu bem rápido. Você sabia que existe só uma pessoa em Cuiabá que gosta de maionese branca normal? Quem? Bruno. Bruno. Ah, Bruno. Eu gostei tanto de Pois você, Bruno. É sempre uma decepção, é sempre uma decepção. Não são todas. Ah, tá. É uma específica. Algumas. Qual que é a que você gosta? Zé Dog e Comilão. Viu? Lá do Comilão. Meu Deus, ele é sommelier de maionese. E tem que ser a branca, não pode Tem que ser a branca. Pacu ou piraputanga? Peraputanga. Cara. Peraputanga. Arroz com piqui ou farofa de banana? Farofa de banana. Já tem até o... Tem a música? A música. Churrasco ou Marisabel? Marisabel. Eita. Praça da Mandioca ou Região do Zero? Mandioca. Tereré ou Guaraná ralado? Guaraná ralado. Olha. Pagode ou rock? Eu acho que rock. Lambadão ou rasqueado? Rasqueado. Teatro ou livro? Duas coisas completamente diferentes, mas a produção colocou aqui... eu tive que- Livro. Doido, né? Doido, né? Eu acho que se você me perguntar isso amanhã, eu vou dizer outra coisa, porque eu gosto dos dois. Não é falta de... Eu amo os dois. E esse foi o Cesso na Fogueira com ela. Flávia Pires, viu? Foi tranquilo, não foi? Foi. Foi muito tranquilo. Foi. A maionese, então, tem que ser Não. temperada. Não tô entendendo, Bruno. Cara, ó. Mas, sem perder tempo, vamos para mais um quadro. Vamos. E esse já é mais coisada, porque esse é o Na Chincha. Então está no ar o quadro Na Chincha. Com Flávia Pires. Já pegou a manha. Flávia, qual o seu som favorito que não seja música? Meu som favorito, a risada do meu filho. Tem coisa melhor, né? Não tem. Qual é a parte mais difícil de saber que está envelhecendo? É o corpo não responder.
Você querer dar aquele corridão na hora de atravessar a rua e você ficar depois Não, você for cansado. dar o corridão, achei que você participava de corrida, de Não, maratona. não, é atravessar a rua mesmo. Subir escada no cinema ali. Já O tá que é longe. vencer na vida? É você conseguir ser quem você é, onde você estiver. Qual é a frase ou palavra que você mais fala no seu dia a dia? Eu acho que eu falo o tempo todo que eu amo meu filho. O tempo inteiro. Eu acho que é isso. Quem é o seu 190 quando o seu mundo desaba? É Deus. Se alguém te desse uma caixa com tudo que você já perdeu até hoje, qual que é a primeira coisa que você procuraria? Mas assim, coisa ou gente? Coisa ou gente, o que você quiser. Ah, meu avô, eu procuraria meu avô lá dentro. Com certeza. Com certeza. Qual é o maior IC que te assusta? O que é isso aí? E se... Ah, e se me assusta? Sei, acho que a única coisa que eu tenho medo da vida terminar. Acho que é só esse. O que você quer ouvir de alguém que você ainda não ouviu até hoje? Eu falei, na chincha é na chincha. Porque eu quero ouvir de alguém. Ah, eu quero que todo mundo diga que conseguiu. Boa. O que te salva nos dias que parece que nada deu certo? Música. Música. Eu não Música. perguntei, mas qual que é o tipo de música assim que você mais escuta? Ah, eu gosto. Eu não sei, eu acho que eu gosto de MPB muito. Gosto de rock, samba de raiz. Eita! E acho que quase tudo. Eu ouço muita coisa. Se a sua vida tivesse um refrão, qual seria? Essa é... Ah, uma música do Caetano Veloso chamada Coração Vagabundo. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. É isso. Qual mania você ama, mas ninguém entende? Eu acho que eu gosto muito de dissociar. De falar uma coisa que não que tá meio fora da curva, assim. Para que eu vou dizer uma coisa que todo mundo espera que eu diga e que todo mundo vai falar, sendo que eu posso dizer uma coisa que ninguém imagina? Então eu gosto de dizer coisas e provocar coisas que estão meio fora, sabe? Então parece que mas é proposital isso que eu faço. Então muita gente não entende. E às vezes você é meio fora do esquadro, né? Tá todo mundo falando de água, você tá falando de pássaro. Mas é uma coisa que eu adoro fazer. Tem alguma coisa que você nunca contou pra ninguém, mas sente que um dia você vai precisar contar? Uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Cara, adoraria, assim, mas não sei, acho que as coisas ruins que me aconteceram e que eu vivi, eu não tenho vontade de passar pra frente, assim. Vai mexer mais, né? Deixa eu falar. Eu não tenho vontade de que alguém saiba, assim, pra se entristecer e tudo, mas eu tento pegar essa lição e assim, esconder as coisas difíceis e tentar compartilhar o que eu vivi, sabe? Porque eu gostaria que as outras pessoas não passassem pelo que eu passei. Tem gente que enxerga a dificuldade da vida como, eu passei, então os outros têm mais é que passar mesmo, porque eu vivi isso. Eu já ouvi isso de alguém ao meu lado que era quase da minha família. Eu falei, mas peraí, você não vai doar toda essa comida, essa situação aqui que você pode doar para alguém? Ninguém me ajudou. Eu escutei isso e muita gente tem essa mentalidade. E eu acho meio ruim, assim, meio caído ser assim. Eu acho que eu não desejo para ninguém as coisas ruins que me aconteceram. É isso. E pra finalizar o Na Chincha de hoje, o que ainda te faz acreditar nas pessoas? Eu acho que toda manifestação de solidariedade, de fé no outro, eu acho que isso me faz acreditar o tempo inteiro. Inclusive, toda vez que eu tô começando a desistir da gente, como sociedade, aparece alguma coisinha que me faz voltar a ter fé em todo mundo outra vez. E principalmente quando a gente olha para as crianças, a gente volta a ter esperança. Esse foi o Na Chincha com ela. Flávio, cara, você tá saindo muito bem nos quadros. Ainda falta 627 quadros pra gente terminar. Tá bom. tô brincando, Flávio. Ó, queria que você falasse mais um pouquinho do livro. Tá. Como que o pessoal faz pra encontrar? Quais são as suas redes sociais? Eu tô no Instagram,
@Flávia Pires MT. Fala assim, ó, vai passando aqui, ó. Tá passando aqui, @Flávia Pires MT. Mais pra baixo, mais pra baixo. Mais pra baixo. Aí. Nossa, como eu sou ruim de rumo, gente. Direita, esquerda não dá, gente. Que isso? Aqui, Aqui. nesse lugar. Flávia Pires MT, tô lá. E qualquer coisa me chama na DM, tira dúvida. Lá na minha bio do Instagram, tem um cantinho que você clica, preenche uma planilha e aí você pode ter o livro até você. Lá no Chapeleiro, que fica na Praça da Mandioca, tem livro para vender. E eu vou tentar colocar na livraria Leitura. E também na Amazon. Mas como ainda não está acontecendo, vamos falar só do que tem ainda. É isso. Ah, e depois, quando sair o próximo livro, quero que você volte aqui. Demais, volto sim. Eu adorei estar aqui. Coisa, ó. Flávio, muito obrigado, viu, por vir bater esse papo maluco com a gente. Foi muito bom ter você aqui. E agora, é um quadro que chama Onde Estou, que a gente vai para um lugar que as pessoas nos convidam. Vamos assistir junto com a gente? Vamos ver. Solta aí o Onde Estou de hoje. Onde Estou? Hoje é dia desse quadro que eu gosto tanto, que é o Onde Estou. E eu gostaria de saber se você conhece essa região aqui. Não? Então eu vou te contar a partir de agora. Eu tô aqui no Bar do Leno, aqui no CPA3, e vou mostrar tudo que um bar raiz tem que ter, e principalmente o caldinho de feijão, que é o carro-chefe do Leno. Ai, papai, que delícia! Ó, e todo bar raiz tem que ter uma coleção aqui de amargo, de aperitivo, de pinguinha. Não importa como que você chama, mas ó, tem que ter um esquenta-peito. Tá acabando a bateria do celular? Não esquenta não, que tem lugar pra carregar aqui no Bar do Leno também, rapaz. Ó, quer coisa mais raiz num bar do que um aquário de chiclete desse aqui? Porque cuiabano fala chiclete, né? Ó, e ainda tem a pururuca aqui, ó. Ah, que delícia. Vamos mostrar essa pururuca aqui. Chega aí. E eu tô com ele aqui agora. O Leno. Leno, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é: Lennon é uma homenagem ao John Lennon? Sim, é o seu apelido. É, então, mas o nome é João Lennon? Não, meu nome é João, agora Leno é o Leno, eu sou o outro Leno. Então Lennon é tipo um apelido que dá. Isso. Só apelido. Mas o Desde Lennon... que eu cheguei em Cuiabá, sempre fui cabeludo, sempre usei um óculos redondo e tal, e me apelidaram de Leno até hoje. E até hoje pegou, né? Pegou. O bar aqui, Lennon Bar, tem quantos anos? Aqui eu tô com 17 anos já. Aqui já teve em outro lugar? Já. Tive outro bar aqui embaixo, eu fiquei mais 14 anos, mas eu não fazia o caldinho, não. E aqui, a região aqui, todo mundo sabe que aqui o carro-chefe é o seu caldinho, né, Leno? Fala pra mim da onde que você tirou essa receita, se é uma receita de família, se você que criou. Olha só, quando eu tinha um outro bar ali pra baixo, tinha um rapaz que ele fazia caldo de mocotó com feijão. Só que eu peguei a ideia dele e dei uma aprimorada, né? Coloquei mais alguns ingredientezinhos e tal, e aprimorei mais ele. Criação minha não foi, né? Foi dele. Mas deu aquele toque final, né? Sim, aquele jeitinho de ficar no jeito que tá hoje. Ó, eu vi aqui que aqui é um bar raiz, né? Um bar raiz. O que um bar raiz, um verdadeiro bar raiz tem que ter pra falar assim, não, esse aqui é um bar raiz? Bom, se for assim analisar a fundo lá onde eu comecei com o bar, que tem que ter um petisquinho e tal, e o caldinho que é meu carro-chefe, uma cachaçinha de primeira, uma cerveja bem gelada, é isso aí. Agora, podemos ir para a melhor parte, que é degustar os caldinhos? Com certeza, vamos lá. É? Ai, chegou a melhor parte. Família, agora é a melhor hora, ó. Eu pedi aqui um copinho do caldinho tão famoso aqui do Leno, mas tem a cumbuca e tem também a cumbuquinha com pão, que é maravilhosa. Eu vim aqui no tradicional, que é o copinho, e ó, tô até salivando, cara, pra experimentar. Porque esse caldinho aqui é muito famoso e muito delicioso.
É muito gostoso. Agora vamos colocar essa pimentinha. Dizem que essa pimentinha é muito boa pra entrar, mas pra sair... Ai, acho que exagerei. Bora. E sexta-feira? Imagina, sexta-feira, você tomando um caldinho. Delicioso. E com aquela cervejinha trincando, tem coisa melhor. Que delícia. Escolhi bem. Escolheu bem, né, doutor? Escolhi bem, né? É cliente do Leno já faz tempo. Faz muitos anos. Nós, graças a Deus, temos uma amizade dos nossos filhos, o casal do filho dele e as minhas 2 filhas foram criados juntos Olha dentro aí, do rapaz. estabelecimento dele. Então é uma amizade de longa data, com muito carinho, com muito respeito. E assim, a qualidade que ele tem, né? Capricho, muito né? Ele é muito detalhista. Exatamente. Ele faz não como se fosse para vender, mas como se fosse para a família dele. Atender bem. É o melhor que ele tem. E aqui, por ser um bar raiz, assim, né? Que você acha, assim, que é a coisa que mais caracteriza, assim, que é um bar raiz, assim, de verdade? Na verdade, o dele, a princípio, muitos anos atrás, era o espetinho que ele fazia, que era maravilhoso. Era aquele espeto, assim, que você... Tamanho era 1 por 1 iguais. Detalhista. Aham. Mas hoje, atualmente, o foco dele é o caldo, que é o caldo maravilhoso, que é difícil você encontrar aqui na região ou bem próximo. Muito difícil de encontrar. Agora eu preciso fazer essa pergunta. Você indicaria, traria algum amigo pra vir conhecer aqui o Bar do Leno? Com o maior prazer, com o maior prazer. Sempre que posso, com certeza traria alguém que não conheça para vir conhecer e prestigiar o que ele tem de melhor. Aqui CPA 3, venham conhecer aqui o Bar do Leno, né? Com certeza. Sem o Bar do Leno não existe CPA3. Tá lá. Obrigado, viu? Valeu. Legal. Marcão, você é cliente do Leno Bar há quanto tempo? Tem desde quando cheguei aqui no CPA, né? Já faz tempo. Aqui cheguei em 90, assisti a Copa de 90. Ele esteve aqui embaixo, aí passou aqui em cima, toda a vida frequentei o bar dele. E fala pra mim, o que você mais gosta aqui no Leno Bar? O caldo, né? Esse caldinho não tem jeito, né, cara? O caldinho é especial, aí, Não, o cara é caprichoso no caldinho. Quem já viu ele fazendo sabe, né, Marcão? sabe? Isso aí, ele é especialista nisso aí. Fora que aqui tem aquela cerveja bem gelada. Opa, aí tem que ter. Aquele geladinho. atendimento bom, rígido, bom. sistemático, né? É sistemático. É um cara de família, né? Porque você vê que aqui acaba se tornando um ambiente familiar, né? Aqui toda a vida foi de família. Aqui, cara, bem atendido, bem negócio. Agora, deixa eu te falar, você traria um amigo ou uma pessoa que você gosta pra vir conhecer o Bar do Leno? Opa, com certeza. Aqui é especial, pô. Aqui é Tem bom. jeito, né? Aqui é. Toda semana tem que dar uma Não, passadinha. aqui ele. Toda semana eu venho aqui, faço. Mas aqui é uma pessoa. Aqui é lugar de família. Coisa linda. Pode vir que Pode vir que é recebido. é bem recebida, cervejinha gelada e tem o... A música, o ambiente, você vê baixinho, Exatamente. não é escandaloso. Exatamente, não tem problema com decibéis. E pode vir saborear o caldo, que com certeza tem. Com certeza tem. Marcão, obrigado. Bom, bar raiz de verdade tem que ter um bom caldinho. Você pode tomar com a colherzinha, ou então assim, ó. Hoje é dia do Bar do Leno aqui no CPA 3 e eu vou falar, venham conhecer porque é muito gostoso. Muito gostoso. E esse foi o Um de Estou. Cara, eu quero muito agradecer o meu amigo Leno, que é um parceiro de muito tempo. Eu gosto muito, eu sou cliente do Leno há muito tempo.
E esse caldinho de feijão, Leno, simplesmente o melhor que eu já experimentei. O ambiente ali do Lennon Bar é maravilhoso. E se você não conhece, vai lá conhecer. Porque o negócio lá é organizado. O Lennon deixa tudo organizado lá. Mas foi muito bom fazer o Onde Estou aqui no Lennon Bar, no meu amigo Lennon. Lennon, um beijo no seu coração. E um beijo também para vocês que ficaram aí acompanhando esse programa com a gente. Maravilhoso. E só lembrando que toda sexta-feira, às 14h29, tem o programa Podre de Chique TV aqui na TV Cidade Verde. E se você tem o seu projeto audiovisual, já fala aqui com o Bruno Johansen. Acertei, Bruno? Quase, né? Nossa, eu nunca acerto o nome dele. Fala aqui com o Bruno, que eu tenho certeza que você vai gostar aqui do estúdio da Connect, que é maravilhoso. Gente, muito obrigado. Beijo no coração de vocês e até semana que vem.